Bom, boa tarde a todos e todas. A gente vai começar a oficina do dia 27 de agosto, né? A gente está na semana da primeira fase da maratona de programação. Vamos, sábado aí, que o pessoal da Regional de Curitiba viajar para Joinville. Então, acredito que boa parte das pessoas que estão presentes aqui nessa sala estão na expectativa, né, na ansiedade pela prova. Então, antes de começar até a falar sobre os problemas que a gente escolheu para abordar hoje, né, nessa última oficina antes da primeira fase, primeiro, então, vou falar algumas coisas aí sobre, enfim, de cunho mais de coach mesmo, né, de desempenho de vocês na prova. É importante saber, ou lembrar, né, que o que importa aí é a jornada que vocês trilharam até aqui, né, a jornada que levou vocês até participar da maratona de programação. Então, que o dia da prova mesmo seja um dia divertido, seja um dia legal, de vocês experimentarem ir para uma instituição diferente, ir viajar e conhecer pessoas diferentes, enfim, né, ter ali uma experiência social bacana, e que seja um dia de festa, né, que não seja um dia aí de tensão demais, ou de expectativas demais, mas que seja um dia em que vocês possam chegar lá e se divertir muito, tá? Então, lembrem de dormir cedo, né? Todos vocês vão ter que viajar aí para Joinville, os ônibus vão sair cedo. Aqui na UTFPR a gente vai sair às 7 da manhã, o pessoal da UFPR vai sair às 6h30. Então, comecem alguns dias antes, já acostumando o relógio biológico de vocês para dormir mais cedo, para vocês não estarem cansados demais na prova, né? Comam bem, se hidratem bem, se cuidem, né? Não esqueçam de levar documento com foto no dia da prova, é obrigatório, e todos os competidores, para entrada no laboratório, estejam com documento com foto, e eles têm que entrar no laboratório a determinação da sede, né, que vai realizar, entrar no laboratório ali, talvez 15 minutos antes ou meia hora antes, mas é importante que na hora que começa a prova, os 3 integrantes do time estejam presentes, né? Então, é até possível algum ou outro integrante do time, ou até o time todo abandonar a prova no meio, se quiser, mas para o início da prova, o time é desclassificado se não estiver completo, né? Então, saibam disso. Então, estejam preparados para isso também, tá? No mais, pessoal, eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a matéria de programação, sobre como vai funcionar a prova. Não? Para quem está competindo pela primeira vez, curta muito, né? Aproveite bastante, acho que é uma experiência muito legal participar da matéria de programação, e que seja a primeira de muitas vezes ainda, né? De tantas vezes mais quantas vocês puderem participar, né? Tem gente que ainda tem umas 3 participações pela frente, então não coloca expectativas demais nessa edição, vá mesmo para se divertir, para aprender, para conhecer pessoas, e com certeza, né, se você continuar treinando, continuar brincando, ano que vem vai ser melhor ainda, e assim vai, né? Então, que seja sempre um aprendizado, né? A gente está aqui com o Pedro da UFPR, que veio nos prestigiar com a presença dele. É a tua última vez participando, né, Pedro? Sim. Quinta vez, né? Quinta vez que você participa? Não. Você não participou no teu primeiro ano? Não. É que você entrou novinho na graduação, porque agora está no mestrado e vai participar a última vez, né? Pedro, já que a gente está aqui, como é que foi a tua primeira participação? Você lembra? E aí? Foi online ainda, e foi meio diferente, mas eu lembro que eu ajudei bem pouco, porque estava no time de pessoas mais experientes. Mas eu fiquei feliz de ter resolvido o meu problema, que eu fiquei focado na prova inteira. Mas eu não desisto. Legal, legal. O teu time chegou a classificar naquele ano? Foi quase. Desempatou por finalidade, daí o time de cara foi. Certo. Foi aquele ano que daí a gente foi para Chapecó, né? Que daí exatamente... Não. Desculpa. Gramado. Sim. Lembro. Que daí foi o time do Ticara, Vitor e Pietro. Verdade, bacana. Então, né, vocês viram aí o depoimento do Pedro, né? Poxa, a primeira vez que eu participei, só fiquei ali com pessoas mais experientes, tentando não atrapalhar muito, fez um probleminha ali, então é assim mesmo, né? A gente tem uma certa rotatividade aí das pessoas, né? É bacana você estar num time onde você possa aprender com seus colegas também, e à medida que você vai participando mais vezes, vai adquirindo mais experiência até chegar num estágio o mais competitivo possível, né? Então, boa sorte a todos os times, né? Que todos os times consigam
sair da prova felizes. Acho que isso que importa, né? É triste quando o time sai da prova e fica com aquela sensação, puxa, estava perto demais do próximo balão, né? O próximo balão estava na mão e não veio. Então, isso é o que a gente não quer, né? A gente quer que, beleza, a gente fez uma boa prova, a gente fez o que a gente podia fazer, o que estava no nosso repertório, o que a gente tinha condições de fazer, e estamos felizes com o resultado, né? Acho que isso que é o mais bacana mesmo, tá? Bom, e aí, assim, a gente não quer encher vocês de neura na semana da prova, então a gente escolheu 2 probleminhas não muito difíceis, na verdade, de uma primeira fase, né, da primeira fase da temporada 21-22, da maratona de programação, uma prova que acho que quem está aí treinando mais assiduamente, com mais frequência, até já fez a prova, já conhece a prova, mas para quem não conhece a prova, a gente trouxe aí os problemas H e G. O H é um problema dos mais fáceis da prova, acho que ele foi o segundo problema mais feito no Brasil, no dia da prova, e o G já é um problema um pouquinho mais complicado, mas também não é tão difícil, a Thaís que vai fazer aqui daqui a pouco. Então, eu escolhi o H e não o mais fácil mesmo da prova, porque o mais fácil acho que era muito, assim, não havia nada de muito interessante para a gente falar sobre ele. E o H, a gente tem alguma coisinha ali que pode ser interessante a gente discutir aqui na oficina. Eu vou rapidamente descrever o que o problema pede. Então, no problema, são dados esses inteiros N e K. N é o número de números e K é o número de cores. Então, o que acontece? Você tem uma sequência de N números, cada um acompanhado de uma cor, né? E cada par do número cor é dado em cada linha da entrada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os números 3, 4, 1 e 2. Esses números estão em sequência, um do lado do outro. Nessa sequência mesmo, né? 3, 4, 1 e 2. E o 3 tem a cor 1, o 4 tem a cor 2, o 1 tem a cor 1 e o 2 tem a cor 2. O que você quer? O objetivo do problema é ordenar esses números. Só que para fazer essa ordenação, você só pode trocar de lugar números que tenham a mesma cor. Então, você só poderia aqui, por exemplo, trocar o 3 com 1 e o 4 com o 2. E o que o problema pede é saber se é possível ordenar os números, né, trocando apenas posições de mesma cor ou não. Então, tem que responder yes, no, dependendo aí se é possível ou não. É um problema, eu acho que simples, acho que todo mundo, pensando um pouquinho, o problema já consegue ter a ideia, né? Acho que uma coisa que é importante para você observar nesse problema é que se é possível você trocar números de mesma cor, ou apenas trocando números de mesma cor, obter todos os números ordenados, significa que quando você olha isoladamente cada cor, você tem os números daquela cor ordenados. Tudo bem? E essa permutação em que os números estão ordenados é única, certo? Então, só tem uma única permutação em que os números estão ordenados. Qualquer permutação, eles não estão ordenados, certo? Então, é bem simples de você determinar se é possível você ordenar todos os números ou não. É só você ordenar cada uma das cores, certo? E verificar se encaixando as cores nas posições que elas são predeterminadas na entrada, você tem a sequência toda ordenada, já que você não pode trocar posições de cores diferentes, né? As cores já vêm com as suas posições fixas e você pode operar trocas dentro das mesmas cores. Tudo bem? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Na hora de ler a entrada, o que eu vou fazer é marcar num array as cores, quais são as cores de cada posição, e para cada cor, eu vou guardar quais são os números daquela cor. Aí eu ordeno os números de cada uma das cores, e depois eu percorro de novo o vetor das cores, e vou colocando os números que eu ordenei de cada cor na sua posição, certo? Se eu obtiver um array ordenado, eu sei que a resposta é sim, se não, não. Bem simples, né? Acho que não tem maneiras muito mais diferentes de resolver esse problema. Tem alguns detalhes de implementação que eu acho que fazem esse problema ser interessante de ser discutido, que é
como que a gente opera a ordenação de cada cor, né? Você pode pensar em manter todos os números mesmo num arrayzão, e aí fazer a ordenação das posições por cores. Não é tão difícil assim, mas eu gosto mais de ter um array de arrays, ou um array de filas, alguma coisa assim, um para cada cor. Acho mais fácil você operar, e depois ir reconstruindo o array dos números pelas cores que você marcou de cada posição. Eu acho mais fácil de fazer dessa forma. E como que eu guardo os números de cada cor? Eu vejo 3 possibilidades aí. Todas vão dar a mesma complexidade final, né? Isso aqui é n log n e não tem muito segredo. Mas eu acho legal a gente falar sobre, né? Uma possibilidade é você, por exemplo, ter um array para cada cor, e aí você dá um sort no array. Usa um sort lá do C++, na prática ele vai executar ali um quicksort, e está tudo bem. É uma opção que eu acho bem viável, bem válida, sem problemas assim. Uma outra opção bom, já que eu vou ter que reconstruir os números depois, então, cada número que eu vou reconstruir no array de números, eu vou pegar sempre o menor que não foi pego ainda naquela cor. Eu posso ter uma estrutura que já me dá qual é o menor número que não foi pego ainda. Eu posso guardar os números de cada cor numa estrutura e ir extraindo os menores cada vez que eu preciso deles. Tudo bem? Você pode fazer isso com um set, por que não? Mas eu acho um set bem overkill para isso, porque o que a gente precisa é, a cada iteração, eu quero pegar o menor elemento. Não tem problema em fazer isso com o set, né? Não vai alterar a complexidade. Mas tem uma estrutura que é bem mais para isso mesmo, né? Quando você quer só extrair o mínimo de um grupo de elementos. E que estrutura que é essa? É uma fila de propriedade, né? Uma heap. É muito mais feita para isso mesmo. Não muda nada, a operação de extrair o mínimo é log n, mas, assim, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso, até para quando a gente vai programar em cenários um pouco mais sérios. Tem muita diferença entre você usar uma heap binária e uma árvore vermelho-preto, certo? Todo mundo que já codou uma heap binária sabe que o código é, tipo, 3 linhas. A gente nem coda na maratona porque já tem pronto lá a priority queue do C++ e tá tudo bem. Mas se não tivesse pronto, você poderia codar ali a heap binária sem maiores problemas. Mas você não vai codar uma árvore vermelho-preta na maratona, porque o código é gigantesco. Né? Todo mundo já codou aí uma árvore vermelho-preta nas disciplinas de estruturidade e sabe que, por mais que seja, em termos assintóticos, a operação odd log n, a constante que está multiplicando ali aquele log é muito diferente, né, de uma heap binária e de uma árvore vermelho-preta, né? Então, constantes importam, certo? É uma constante, mas faz diferença, né, ainda mais se você for programar um cenário mais sério, você usar uma árvore vermelho-preta, quando você pode usar uma heap binária, não mostra lá que você é um programador tão bom assim. Também acho que é sempre bom a gente fazer as melhores escolhas em termos de programação, tanto relacionadas à complexidade, mas acho que tem coisas além da complexidade. Né? Eu vou usar uma estrutura que é bem mais simples, um código bem mais enxuto, a constante muito menor, por que não? Tá? Então, era basicamente esse o comentário interessante que eu queria trazer sobre esse problema. E é bacana porque, na prática, o que eu vou estar fazendo em cada cor é um heap sort, né? Se eu vou botar todos os números numa heap e extrair cada vez o mínimo, isso é exatamente o heap sort. E o heap sort é legal, eu gosto dele. Né? Por que as pessoas não gostam dele? Só porque ele não é muito cache-friendly, né? Pô, ele é um método de ordenação que é n log n sempre, diferente do quicksort, que pode não ser. E além do mais, ele faz ordenação no próprio espaço de representação dos elementos, né? Coisa que o merge sort não faz. Então, é um método de ordenação, assim, do ponto de vista dos teóricos, o melhor possível, né? E é um algoritmo bonito, eu gosto dele, e é o que eu vou usar aqui para implementar. Mas a opção de você guardar as cores de um array de arrays e dar um sort em cada array, totalmente viável também, totalmente legal, nada contra. Tá? Só fico realmente contra quem optar por usar um set. Daí eu
dou uma torcida de nariz um pouco, assim, porque, pelos motivos que eu já apresentei, já expliquei. Bom, vamos contar de uma vez, então, e dar mais tempo aí para a Thaís, que vai fazer um problema um pouco mais interessante. Vou tirar o fundo desse cara, trocar aqui o método de apresentação, para ficar mais legível. Então, tá bom. Bom, então eu vou ter lá aqueles inteiros N e K, número de números e número de cores, que são as duas coisas que eu vou ler. E aí eu vou ler cada número e cada cor. Então, número e a cor. Number, color. Eu vou ter o array das cores, que é o que eu vou marcar mesmo, porque os números, eu nem vou guardar eles num primeiro momento, porque eu vou adicionar cada número na heap, né, numa fila de prioridade, de cada cor. Então, isso aqui é um array de filas, certo? Uma fila para cada cor. É uma fila em que eu quero extrair os mínimos, não os máximos. Então, por isso, eu tenho que fazer assim no C++, né? Eu tenho que colocar o greater, que é uma fila de mínimo, né? Se eu não especifico, vai ser uma fila de máximo, vai ser uma máxima. Então, aqui, a C na posição I, é a cor que eu li. E aí eu vou pegar essa cor e dar um push do número na fila da cor. Ok? Só isso. Aí agora eu vou reconstruir o array dos números, extraindo os mínimos para cada cor. Então, aí, bom, eu vou pegar o cara que está no topo da fila da cor na posição I, certo? E Q, C, I, pop. Beleza? Só isso. E por último, bom, isso já vai reconstruir o array. Agora eu só tenho que ver se o array está ordenado, né? Então, a princípio, ele está. E eu vejo para cada posição de 1 até n-1, se a posição i-1 é menor que a posição i. Beleza? Vou imprimir sim ou não. Na verdade, é y ou n, dependendo da resposta. Alguém tem aí alguma observação sobre o código? Simples assim, né? Faltou declarar max. Max é 10 na quinta. E é isso. Show. Ups. Vou pegar uma entrada. Sim. E sim é a resposta. Ups. Sim é a resposta. A próxima é não. E a próxima é sim de novo. Beleza. Aparentemente está funcionando.
Senhor, você Oi. sempre recomenda submeter com C++, perdão, C++ 20 ou 17? Na maratona é só 20 que se submete, né? Você não escolhe a versão do C++, no dia da prova mesmo, é uma única versão. Nos online judges, eu aconselho submeter na maior versão que você tiver, que teoricamente o C++ ele é totalmente compatível, né? Cada versão tem que ser compatível com as anteriores. Então, o que você vai ter são coisas a mais que você pode estar querendo usar ou não, mas não vai fazer diferença em termos de eficiência, né? Nenhuma. Você não tem nada a perder escolhendo uma versão superior de C++, ainda que você não esteja usando aqui essas coisas a mais que estão disponíveis, né? Beleza, o código passou. E aí agora, então, eu vou chamar... Oi? Eu vou chamar a Thaís para falar sobre o problema G. Você ia dizer uma coisa, Thaís? Ok. Porque eu vou entrar na minha conta aqui. Sim, pode entrar na sua conta. Eu não sei contar o teclado. O teclado, desculpa, mano. Tem aquela questão do teclado. Pronto, já troquei o teclado. Pode logar na sua conta. Desculpa, Thaís, eu vou passar aqui atrás. Daí eu vou virar primeiramente. Você vai usar a lousa também, né? Vou. Daí a gente... Eu quero... Daqui. Eu acho que eu vou dar... A câmera está lá, né? Eu acho que eu... Deixa eu estar online. Na sala. Certo, pode ir. Então, o programa que eu vou fazer ele se chama Getting Shape. Ele é de 2021, ali 2022. Esse programa já foi feito no clube. Tem, inclusive, gravação dele. Se vocês quiserem ver uma forma bastante ortodoxa e bonitinha de fazer ele, vejam o vídeo de Zatesco. O jeito que eu vou fazer ele tem bastante coisa de, tipo assim, esse teorema bem aleatório aqui que eu conheço e funciona. Eu acho legal isso, às vezes, tipo assim, talvez vocês achem feio, e é feio mesmo, mas às vezes é legal de mostrar para ver que, tipo assim, às vezes conhecimentos aleatórios, às vezes, principalmente teorias, aí você consegue fazer um código bem mais rápido e fica legal. Mas você aceita quem está querendo entrar, né? Tem gente que entrar... Ele, no caso. Obrigado. Então, esse problema, a primeira coisa de exercício de maratona é sempre entender qual que é o problema, né? Porque aqui o exercício ele vai falar sobre uma string, que ele quer montar uma string de tamanho N, e o que a gente vai mexer é com o número de Fibonacci. Mas... Então, o problema é o seguinte, a gente tem um personagem ali que ele quer fazer exercício, e ele representa o treino dele por uma string contendo A's e B's. Por exemplo, ele dá essa string aqui, D, A, B. E ele tem algumas regrinhas para como que ele vai fazer essa ordem de exercícios. Então, ele vai ter, por exemplo, um treino dele que seja B, A, B. A regra é ele vai fazer todos É isso. Você escreve aqui. Ele fica longe. Pra câmera. Desculpa. Não tem problema. B. Ele vai começar a fazer os exercícios, e se o exercício for um exercício do tipo B, ele simplesmente faz o exercício e vai para o próximo. Então, ele só faz o exercício B e vai para o próximo exercício. Se o exercício for do tipo A, ele tem duas opções. Ele pode fazer o exercício, ou ele pode fazer o exercício para o próximo, ou ele pode fazer o exercício e pular o próximo. Então, aqui no caso, ele pode fazer o B, e daí ele vem para o A, ele pode continuar para o próximo, ou ele pode pular e vir direto para o B. E ele garante que toda string de exercício sempre vai acabar em B. Tipo, então, não tem como você ter um A aqui e você pular alguém que não existe. Então. E aí, ele conta para cada string de quantas maneiras ele pode fazer essa lista de exercícios.
Então, por exemplo, se você tiver a lista de exercícios AB, de quantas maneiras você pode fazer isso? Você pode vir para o A e daí você vai para o B, simplesmente segue, ou você pode fazer o A e pula o B. Então, tem duas maneiras de você fazer. Se eu botar mais um A aqui na frente, eu posso fazer esse exercício e pular esse e vir para o B. Tem uma opção. Eu posso fazer esse exercício e vir para o próximo. E daí, nesse aqui, eu posso pular esse. Então, duas opções. Ou eu posso fazer esse exercício, vir para o próximo e vir para o próximo. São três opções. Aí, se eu botasse esse daqui, bem, eu posso fazer esse, eu posso pular esse, e eu vou fazer a quantidade de opções aqui, vai ser a quantidade de opções que eu tinha ali antes, no AB, que era 2, certo? Tinha duas maneiras de fazer o A2. Ou eu posso vir para esse aqui, e aqui eu tinha 3 maneiras de fazer, certo? Então, aqui eu posso ir para o próximo, então eu vou ter 3 maneiras se eu não pular. E se eu pular, eu vou ter mais 2 maneiras. Então, aqui eu vou ter 5 maneiras de fazer. Faz sentido? E se eu colocar um B, a gente percebe que o B, não, ele, como ele é... Ele sempre, você sempre vai fazer, o B não vai alterar aqui, certo? Continua sendo 5 maneiras, porque eu sempre vou pular para o próximo. O que acontece se eu colocar mais um A aqui? Eu posso ou pular o próximo, que vai ser esse aqui, mais o próximo. Vai ser esse, mais esse, mas vai dar 2 vezes 5, certo? Se eu ponho mais um A aqui, eu vou ter 5. Mais 2 vezes 5. A questão é... Sempre que a gente tiver uma sequência de Bs... deixa eu nem falei qual que é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício, ele vai dar um número N. E ele quer saber que vai ser a quantidade de maneiras que ele pode fazer a lista de exercícios que ele quer fazer. E você vai ter que imprimir qual que é a string que representa essa quantidade de maneiras. Por exemplo, se fosse 2, a saída seria AB, porque AB tem 2 maneiras de fazer isso. Pode ser que para um determinado problema, para um determinado número, existam várias strings que tenham N maneiras de se completar elas. Então, ele pede a lexicograficamente menor. Lexicograficamente menor significa a string que vem antes no alfabeto. Então, seria aquele caso que a gente vai tentar sempre ter o máximo possível de As no início para que ela seja antes no alfabeto. Tá, então vamos voltar para cá. O que a gente consegue perceber aqui, para esse string B aqui eu tinha uma maneira, aqui eu tenho 2 maneiras, essa string aqui. Aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 5. Toda vez que eu coloco um a quantidade de maneiras que eu vou ter que fazer vai ser, eu posso ir para o próximo, então vai ser a quantidade do próximo, ou eu posso pular, então vai ser a quantidade do que eu pulei. Então vai ser sempre a soma dos 2 anteriores. Então para cada número a quantidade vai ser, para cada A que eu colocar, a quantidade de maneiras que eu consigo fazer aquela string, que é uma grande prefixo de As, como vem no final, vai ser sempre a soma do próximo com o depois. E a sequência que funciona assim é sequência de Fibonacci. Então, se o nosso número, por exemplo, for um número que que é da sequência de Fibonacci, a gente sabe que a gente consegue achar uma string zona que tem vários As e colocar ela ali. Mas e se nosso número não estiver na sequência de Fibonacci? A gente consegue perceber que se a gente pega uma string, por exemplo, essa string AB, que tem 2 maneiras de fazer. Agora a gente pega outra string AB. Essa daqui tem... Quando eu concateno elas, aqui eu vou ter até aqui uma maneira, aqui 2, aqui 3. Quando eu vou concatenar ela, o B ele vai repetir o do último, certo? Então ele vai repetir aqui o 3. E aqui esse A, ele vai repetir aquele lá de novo, mais isso daqui. Aqui seria... Eu vou colocar essa string AB na frente de uma outra string que tem vários As. Então aqui no meu B, a quantidade de maneiras que eu vou ter feito vai ser
Q maneiras. Q maneiras até aqui, até esse grande prefixo que estava aqui. Certo? Eu tenho Q. E Q é um número de Fibonacci. Eu sei disso, porque isso aqui era uma série de zonas com As. E aqui eu vou ter o do próximo aqui, que era Q, mais o do B, então vai ser 2Q. Quando eu botar isso aqui, eu vou ter esse mais esse, certo? Então vai dar 3Q. Quando eu colocar o próximo lá, eu vou ter esses dois aqui, que vai dar 5Q. A gente percebe que aqui tem o Q, que é um número de Fibonacci. Quando eu coloquei uma string zonas com As, o que eu estou fazendo é eu estou multiplicando esse número de Fibonacci por um outro número da sequência de Fibonacci aqui. Porque eu vou somando Qs na sequência de Fibonacci. Então, o que basicamente essas strings representam é uma fatoração do número em número de Fibonacci. Então, por exemplo, se eu tenho o número 6, eu posso pegar a string AAB, que representa o número 3, e concatenar ela com a string AAB, que representa o número 2, e é como se eu estivesse multiplicando 3 vezes 2. Então, porque aqui tem duas maneiras, aqui vão ser, e daí aqui vai ser 3 vezes o número que estava aqui antes, então vai dar 3 vezes 2. Então, a gente tem que achar uma fatoração desse número em número de Fibonacci. E a gente tem que sempre tentar pegar que o primeiro número dessa fatoração seja sempre o maior possível. Porque a fatoração de números primos é única, mas a fatoração em número de Fibonacci não é única. Então, a gente quer sempre garantir que esse número aqui seja o maior possível. Pode ser que o número não tenha essa fatoração, então não existe caso ali em que é impossível. A gente precisa saber isso. A primeira coisa que a gente pode notar para facilitar a nossa vida é que ali a entrada N vai até 10 na quinta. 10 na quinta não, 10 na 15, mais ou menos. Se você calcular ali, você pega ali na prova e manda rodar quantos números até 10 na quinta tem na sequência de Fibonacci, você vê que tem tipo uns 60 números. Então tem bem pouco número para a gente testar quais são os números da nossa fatoração. Então, uma ideia que você poderia ter é simplesmente a gente tem todos os números lá da nossa sequência de Fibonacci, a gente vai ter um vetor ali, os nossos sequências de Fibonacci, percorre todo mundo do maior para o menor. Se ele divide, você imprime a string que representa aquele número e vai passando para o próximo e vai dividindo até chegar no último. Faz sentido? Brutal. Por exemplo, eu tinha dado o exemplo do número 6 ali, por exemplo. Então, a gente vai percorrendo todo mundo, a gente vai chegar no 3, a gente vai ver que o 3 divide o 6, a gente vai colocar a string A, B lá, a gente vai dividir o 6 por 3, ele vai ficar 2, a gente vem aqui, o 2 está na sequência de Fibonacci também, a gente vai colocar aqui o B e vai dar boa. Só que tem um problema, porque, por exemplo, o número é 104. 104 é 13 vezes 8. 13 é um número de Fibonacci e 8 também é um número de Fibonacci. Então, esse 104 ele pode ser fatorado como 2 números que são no sequência de Fibonacci. Só que se a gente fizer essa ideia de indo para o maior número de Fibonacci e vai testando todos que divide 104, 104 também é divisível por 23. 23 é um número de Fibonacci. É 24. 13 vezes 2. 26. Então é número de Fibonacci. Então, o que vai acontecer é que você vai chegar no 26, você vai ver que o 104 é dividido por 26, você vai dividir por 26, e o que sobrar não é um número da sequência de Fibonacci. É 21, próximo. 13 mais 8 é 21. Se você pegar pelo... Calma. Não, calma. É 5, 8, 13, 21, 35. É 21. 21, Calma. 21. Será que é esse? E vocês podem mandar para 21. Manda para 35. Tem alguma multiplicação de 13 vezes algum desses potências de 2 aqui, que é o número de Fibonacci. Confia.
Eu Não era te anotei, mas eu... 144? Acho que era 144. 144, sim e não. É porque 144, ele é o... 144, 2 vezes 2, né? ele é 12 vezes 12. Mas 12 não é... É que 144, ele é para potência de outros números de Fibonacci. 104 também é um exemplo. É um exemplo. Ok. Que o guloso não dá, mas pode brincar, né? A questão é, a gente vai ter algum número, ele pode ser decomposto, tipo assim, fatores primos A vezes B vezes C. São os fatores primos que dão esse número. A questão, aqui C é maior que B, que é maior que A, certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo. A questão é que quando eu for percorrendo todos os números de Fibonacci, do maior para o menor, pode ser que C é um número de Fibonacci, B vezes C é um número de Fibonacci, e A é um número de Fibonacci, mas A vezes B não é. Então, quando eu vou percorrendo do maior para o menor, eu vou encontrar o C primeiro, eu vou dividir por esse número, e eu vou ter um resto que é A vezes B. E A vezes B não é um número de Fibonacci. Então, ele não vai encontrar esse número para colocar ali. Só que a gente tem um teorema aí que diz que todos os números de Fibonacci, menos o 8 e o 144, possuem pelo menos um fator primo que nenhum outro número de Fibonacci tem. Assim, se vocês quiserem ver uma maneira ortodoxa de fazer isso, vocês podem ver o vídeo desatextuado. A ideia é para você descobrir que se você tem algum número de Fibonacci, você vai testando eles e você vai dividindo e daí você vai recursivamente descobrindo ali. Mas tanto o 154, tanto o 8, eles podem ser compostos por outros números de Fibonacci. Então, a ideia é mesmo para você verificar se um número pode ser decomposto em fatores de Fibonacci, a gente vai percorrer todos os números de Fibonacci verificando se eles dividem e a gente ignora o 8 e o 144. Porque, como todos os outros números de Fibonacci, eles têm pelo menos um fator primo que nenhum dos outros números de Fibonacci tem. Então, significa, se o número ele é divisível para aquele número de Fibonacci, ele é divisível para aquele fator primo que só está ali. Então, ele precisa daquele fator primo para ser composto e o único lugar que ele vai encontrar ele é naquele Fibonacci específico, tirando o 8 e o 144. Então, a ideia é a gente percorrer do maior para o menor, verificando se o número divide, e se a gente divide, a gente vai ver se esse resto é um número de Fibonacci. Como que a gente vai ser um número de Fibonacci? Chama numa construção A, percorre todo mundo, ignorando o 844. E se no final a gente for dividindo e ele sobrou um só, assim, porque deu boa faturação, ele é um número de Fibonacci e a gente continua. Então eu vou mostrar o código aqui. Thaís, você pode aceitar a galera que está falando ali, né? Não tem ninguém aqui. Aqui. Permitir todos. Então, esse aqui é o código. Primeiro eu tenho aqui... Nossa, tá bem ruim essa... Não dá pra ver muita coisa, né? Ctrl Shift mais. Agora eu vou escrever um pouco, né? Primeiro aqui eu tenho um vetor com todos os números de Fibonacci, que eu vou guardar todos os números de Fibonacci até 10 a 15, que a gente já viu que são poucos. Isso lá, pô, não sei, uma das primeiras coisas que você pode testar, tipo assim, lá você descobrir que o número de Fibonacci vai 10 a 15. Foi que eu fiz para fazer esse exercício, você roda ali, calculando todos os números de Fibonacci, enquanto eles forem menores de 10 a 15, você vê quantos tem. E, intuitivamente, dá para perceber que não são muitos, porque os números de Fibonacci crescem bem rápido. Então, aí, é porque nesse vetor aqui eu vou guardar todos os números de Fibonacci. Para calcular o número de Fibonacci, para a galera que não manja muito, lembrando, às vezes a galera vê aí alguma matéria, alguma coisa, faz coisa em cursiva, todo mundo sabe que isso não é muito legal. A gente só
coloco no vetor, aqui eu coloquei os dois primeiros. Aqui é 2 e 3, porque no nosso caso no nosso caso a gente não vai ter o 1, né? Porque o 1 seria a string só com B, que a gente sempre vai tipo, multiplicar. A gente não quer o fator, que não precisa do fator 1, né? Porque a gente quer decompor o número em fatores de Fibonacci, e aí o 1 seria tipo só a string B ali. Se for 1, é só você imprimir a string B. Para todos os outros números ele vai ser uma combinação de números que não são 1, no caso. Assim. A gente vai coloca aqui o 2 e 3, são os dois menores, e aí a gente vai, enquanto dividir menos i mais o i menos 2, enquanto os dois anteriores são menores que 10 a quinta, eu só coloco ali no vetor dividir menos 1 mais i menos 2. Sim. Se você vai percorrer no vetor, e a posição daquela posição vai ser a soma dos dois anteriores. Você não precisa fazer nada recursivo, não precisa nada, é só você percorrer o vetor de uma vez. Aí eu tenho o n, aqui eu só inverti o vetor porque a gente quer percorrer ele do maior para o menor, né? Então eu inverti o vetor dos números de Fibonacci. E aí eu tenho essa função aqui, isfib, que é a função para dizer se um número pode ou não pode ser fatorado como fator de números de Fibonacci. Então, o que ele vai fazer é percorrer todos os números. Se o número que eu estou percorrendo de Fibonacci é o 8 ou 14, ele ignora. 144. Aí, enquanto ele for divisível, eu vou dividindo, porque ele pode ser uma potência, né? Então, ele tem que continuar dividindo por aquele número ou até que ele não seja mais divisível mais. E o meu objetivo é que se ele for um fator de Fibonacci, depois que eu dividir por todo mundo que é divisível, no final ele vai ser 1, certo? Se ele não for 1, significa que eu não consegui encontrar nenhuma combinação de números aqui que compõem aquele número. Então, se eu conseguir dividir por todo mundo, eu retorno que deu boa. Se o n for igual a 1, eu vou retornar que deu boa. Se não, significa que não deu boa. Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui é se é possível. Se não for possível, eu digo que é impossível e eu aborto. Se não, agora eu vou percorrer todo mundo. E aí, é mais ou menos como quem estava lá em cima, só que agora a gente precisa se importar, porque a gente não pode ignorar o 844, porque pode ser que eles sejam fatores primos que a gente queira que são grandes suficientes. Então, o que a gente faz é, enquanto ele for divisível, e o resto, se eu dividir para aquele número, o meu resto que sobrar for um número de Fibonacci, quanto o n for divisível por esse número j de Fibonacci, e o n sobre j também for um número que é possível de ser composto por Fibonacci, ou seja, quando eu eliminasse, quando tivesse o a, b e c, quando eu eliminasse o a, se o resto ainda dá para ser, eu vou continuar, eu divido ele n por j, e aqui eu vou imprimir a string, né? Então, aqui eu tenho um q, que é a quantidade de números de Fibonacci, que seria o índice do último, que eu vou decrescendo a cada iteração. Eu uso esse q para saber qual é o número de Fibonacci, para saber quantos As eu vou ter. Então, porque se o meu fator é o 5, por exemplo, o 5 é o terceiro número de Fibonacci. Então, se eu estou no 5, eu tenho que saber qual número de Fibonacci eu estou para saber quantos As eu vou imprimir. Então, aqui, eu uso aqui o Q para saber em qual número de Fibonacci eu estou. Então, por exemplo, aqui os nossos números de Fibonacci são 2, 3, 5, 8, 13. Aí eu encontrei o 13, quantos As eu vou precisar imprimir? Eu vou precisar imprimir 1, 2, 3, 4, 5 As. E aqui eu estou contando ao contrário, né? Então, o que vai ser o tamanho do vetor, e a cada iteração eu vou diminuir 1, então eu sei qual o número de Fibonacci eu estou. Então, para toda essa quantidade aqui, eu vou imprimir A, e aí no final eu coloco B. E aí no final, uma linha. E é isso. Alguma pergunta? Dúvidas, pessoal? Algum comentário? 8 e 144. Uhum. Só isso. É um teorema e tá boa. Assim, se você não sabe o teorema, Não é um exercício, não é... dá para bruxar, né? Tipo, acho que o que todo mundo tem que saber é, bom, Fibonacci é uma sequência que cresce rápido, então não tem muitos números de Fibonacci até 10 na 15, então vou notar, será que brutando passa? E passa.
botando mesmo com backtracking ali, né? Pegando do maior e se não dá, você aborta, foda, etc. Porque também é um backtracking que, tá, tudo bem, né? 2 na 60 não ia passar, mas você pensa, pô, vai ter foda pra caramba aqui. Então, se dá ruim, tipo, sei lá, se pode ter uma Então, intuição eu de que dá fiquei boa. com bastante pé atrás de codar quando eu peguei o exercício de codar backtrack, assim, pô, mas... Sim, passa. Mas... É que é visibilidade, né? Então, você pode intuir que vai ter um backtracking com muita poda, né? Que a chance de... Sim, mas Mas, claro, você é sabe um o jeito mais teorema, bonitinho de fazer isso. mas é preciso o teorema. Então, sim, não, porque o jeito mais bonitinho de fazer é o backtrack, né? Tipo assim, o jeito mais... Não, acho que o jeito mais de fazer é sabendo o teorema e rodando no guloso mesmo, só cuidando com os casos, com as exceções, né? Esse é o jeito mais bonito, mas eles têm que conhecer o teorema. É um teorema bem assim, Aleatório. existe. Todo número de Fibonacci tirando 854 tem um fator primo único, então aí, conhecimento aí, é isso. Legal. Tem vários problemas de maratona que exigem um conhecimento super específico de um teorema que, assim, ninguém conhece. E às vezes acontece de cair esse tipo de coisa na prova. Às vezes não tão raramente. Esses cadernos de programação explorativa, tipo Halim, tem alguns desses teoremas. Sim. Pode ser bem útil você ter em mãos ali, né? E usar na prova. Mas, claro, você vai ter que já ter pelo menos dado uma olhada para ring a bell durante a prova, né? Tipo, isso aqui tem cara daquele teorema que eu não lembro direito, mas eu sei que eu vi no Halim. Aí você vai lá e vê o teorema. Né? Se você nunca viu o negócio, nem passou o olho, né, não vai ring a bell durante a prova e você não vai, enfim, ter alguma chance de fazer o problema. Né? Mas sempre bom dar uma olhada. Sempre bom levar repertório. Eu não sei se esse teorema está no seu livro. Honestamente, eu acho que não. Enfim. Parabéns, Said. Obrigado aí. Obrigado. Vamos aplaudir e agradecer a isso, sabe? Muito bom. A gente vai encerrar a gravação, a oficina de hoje. A gente vai continuar aqui no laboratório. Acho que vou manter também a sala aberta para conversar ainda alguma outra coisa a mais que vocês queiram. Mas tudo bem também se hoje ficar uma coisa um pouco mais curta e vocês forem mais cedo para casa, não tem problema. Tá? Então, deixa eu só encerrar a gravação e a gente conversa aí sobre o clube. Tem um treino... Temos treino? Eu postei alguma coisa? A gente postou treino? Eu não lembro se a gente postou treino. A gente postou treino? Amanhã tem treino. Não, sexta-feira. Desculpa, sexta-feira tem treino. Tem. Vai pegar a prova que foi sábado, depois Da USP, né, que a gente fez. Não, semana passada foi a USP. Uhum. A 10ª que vai pegar... Colômbia, Bolívia... Aquela da Colômbia. Isso. Tá. Eu não subi ainda na página, mas tá lá no Code Forces, quem já quiser fazer alguma coisa. Mas sexta vai ter o treino aqui também, né, presencial, quem quiser vir também praticar. É uma prova que tá no Code Forces, né, a última nacional. Não, mas só fazendo o último treino aí antes. Para o pessoal ir aquecido, né, para Joinville. Então, bom, é isso aí. Deixa eu parar a gravação aqui.